Olá, eu sou Cláudia Dutra, uma mulher branca, cabelos loiros, olhos verdes, 1,60 m de altura, uso óculos e estou vestindo uma camisa vermelha. Eu sou professora da Rede de Educação Básica, professora aposentada, sou mestre em História e fui secretária de Educação Especial do Ministério da Educação e também secretária de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação, no período de 2003 a 2013, nos governos Lula e Dilma. E também, atualmente, eu sou coordenadora de um projeto de rede ibero-americana de educação inclusiva, junto à Organização dos Estados Ibero-Americanos, a OEI. Sejam todos bem-vindos, nós estamos no módulo 2, o modo petista de governar e legislar. A aula tratará sobre a educação inclusiva. O objetivo dessa aula é compreender os referenciais conceituais, políticos e educacionais que fundamentam as políticas educacionais para as pessoas com deficiência. O nosso objetivo será alcançado a partir de 3 pontos que nós vamos abordar nessa aula. A mudança de paradigma da educação inclusiva, ou seja, os marcos legais, políticos da educação inclusiva no Brasil, os sistemas educacionais inclusivos, a estruturação de políticas e ações de educação inclusiva e também vamos ver a expansão das matrículas das pessoas com deficiência no Brasil a partir da política da educação inclusiva. Primeiramente, compreender um pouco do conceito da educação inclusiva. A educação inclusiva diz respeito a um movimento histórico e também uma concepção de educação que leva em conta a garantia do direito de todos à educação, considerando que as populações historicamente excluídas, elas demandam de políticas específicas para garantir a igualdade, o direito à diversidade, à diferença e também as oportunidades pedagógicas de aprendizagem. A educação inclusiva, ela é um direito das pessoas com deficiência. O marco desse direito é a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU 2006. Importante entender que esse documento significa uma transformação em relação à concepção de deficiência, concepção de educação das pessoas com deficiência e a mudança em relação ao atendimento e às políticas públicas para as pessoas com deficiência. Porque, a partir desse marco, nós temos um novo paradigma. Porque a educação das pessoas com deficiência passa a ser vista a partir do modelo social da deficiência e não mais a partir do modelo médico. O que isso quer dizer? Que a concepção educacional, segundo o modelo médico, partia de uma visão sobre o problema, o defeito, a falta, a ausência, o déficit sempre presente na pessoa. O modelo social de deficiência ele vai enfatizar o meio social, o contexto, o ambiente, o que precisa ser removido, adequado, para que as pessoas com deficiência tenham o pleno gozo de seus direitos. Nós vamos ter um modelo social da deficiência definido já no conceito da deficiência na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência de 2006. A deficiência resulta da interação entre as pessoas que têm uma limitação, um impedimento físico, sensorial, mental, intelectual, que em interação com as barreiras ambientais vão ter obstruída a sua participação plena na sociedade. Ou seja, o gozo e o exercício dos seus direitos humanos fundamentais podem estar limitados ou interrompidos em razão de barreiras presentes no ambiente. Veja-se que, a partir desse conceito, nós vamos entender por que se modificam os atendimentos para as pessoas com deficiência, por que se modifica a forma de construir políticas públicas para as pessoas com deficiência, a educação das pessoas com deficiência.
A ênfase vai ser no meio, vai ser no contexto. É a escola que se transforma, é a escola que se modifica para receber a todos e para promover as oportunidades de aprendizagem para todos. Nós tínhamos, num modelo anterior, a ideia de que a pessoa com deficiência tinha que provar que tinha capacidade para estar numa escola comum com as demais pessoas. Sob o ponto de vista da educação inclusiva, a partir desse modelo social da deficiência, é o ambiente que se transforma, são as práticas pedagógicas discriminatórias que se transformam para atender a todos os estudantes. Por isso, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, então, é um marco que garante o direito à educação inclusiva. Nós temos também, nessa convenção, um conceito de não discriminação com base na deficiência. Ninguém pode discriminar, recusar uma matrícula em razão da deficiência. A discriminação com base na deficiência é toda a atitude que possa não reconhecer, limitar ou impedir o gozo e o exercício dos direitos plenos da pessoa com deficiência, os direitos fundamentais em igualdade de condições com as demais pessoas. Com base nesses dois conceitos, nós então vamos falar sobre a política da educação na perspectiva inclusiva, que tem que se modificar para atender os preceitos dessa Constituição, desta Convenção. O artigo 24 dessa Convenção trata do direito à educação. E é importante entender como está descrito o direito à educação na Convenção de 2006, ressaltando que essa convenção ela foi ratificada pelo Brasil. Foi ratificada em 2009 pelo Brasil e ela está integralmente incorporada no nosso texto constitucional. Então, ela é a parte da legislação brasileira, está a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. O artigo 24, que trata do direito à educação, ele vai dispor sobre como se efetiva o direito à educação das pessoas com deficiência. Primeiro, esse artigo reconhece o direito à educação das pessoas com deficiência e coloca que esse direito se efetivará em sistemas educacionais inclusivos. Os Estados partes, então, assumem o compromisso com a efetivação do direito à educação das pessoas com deficiência em um sistema educacional inclusivo em todos os níveis. E para a realização desse direito, segundo a Convenção, os Estados partes se comprometem com a não exclusão das pessoas com deficiência em razão de discriminação com base na deficiência. O que quer dizer isso? Que nós não podemos recusar uma matrícula com base na deficiência. Era bastante comum, até pouco tempo atrás, que uma escola pudesse dizer: nós não estamos preparados, nós não recebemos pessoas com deficiência. A nossa legislação atual, ela coloca, né, esse direito, primeiro direito, né, a educação é o direito de não discriminação com base na deficiência. Não existe recusa de matrícula. O que existe com base no conceito da Convenção é a eliminação de barreiras. O que o poder público tem que fazer é eliminar todas as barreiras que possam obstruir o exercício desse direito. Então, o artigo 24, primeiro estabelece que não haverá discriminação com base na deficiência, que os estudantes com deficiência, então, eles devem estar inseridos no sistema geral de ensino, no sistema educacional inclusivo, junto com os demais estudantes. E um segundo aspecto fundamental, além do direito de acesso ao ensino comum, às escolas comuns de ensino regular, também os estudantes com deficiência têm direito aos apoios. Os Estados partes se comprometem com a organização e a disponibilização dos apoios necessários para a participação plena desses estudantes. Então, medidas de apoio, adaptações razoáveis, acessibilidade, está tudo previsto no direito à educação das pessoas com deficiência. E que estes apoios também devem seguir o princípio da Convenção,
que é a meta de inclusão plena, ou seja, estes apoios devem estar de acordo com a perspectiva inclusiva. No Brasil, que ratificou essa convenção e se comprometeu com a inclusão de todos os estudantes com deficiência, logo a seguir, em 2008, o Brasil, por meio do Ministério da Educação, criou a sua Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. Esse é um documento importante para orientar os sistemas de ensino na organização, na estruturação da educação para as pessoas com deficiência. Então, a Educação Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva de 2008. O que diz essa política? O objetivo é a inclusão escolar dos estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades, superdotação. O objetivo da política, então, é que sejam promovidas, né, as transformações nos sistemas de ensino para assegurar a matrícula de todos os estudantes nas escolas comuns de ensino regular e sejam disponibilizados os apoios necessários, que no Brasil nós definimos esse conjunto de serviços, recursos e apoio como atendimento educacional especializado. O atendimento educacional especializado está previsto na Constituição Federal, na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. Então, a pessoa com deficiência tem direito de acesso ao ensino comum e ao atendimento educacional especializado, para que se constitua a sua plena participação e aprendizagem, ou seja, para que seja garantido as oportunidades de aprendizagem. Não basta ter acesso ao ensino comum, é preciso que também se promovam as condições da plena participação e aprendizagem. A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, então, ela passa a orientar os sistemas de ensino para o acesso, para a oferta do atendimento educacional especializado, para a formação dos professores, do ensino comum e da educação especial, também para a promoção da acessibilidade física, pedagógica, nas informações, nas comunicações, para a participação da família, da comunidade, para a intersetorialidade, ou seja, o conjunto de outras políticas públicas que devem estar interrelacionadas no contexto educacional para a garantia da participação e da aprendizagem desses estudantes no ensino comum. A partir da política, foram estruturados um conjunto de programas e ações que são importantes de conhecer e saber para estruturar as políticas públicas em cada estado, em cada município. O governo federal criou, no contexto da implementação da convenção, no contexto da implementação da Política Nacional de Educação Especial, esse conjunto de programas, que são programas estruturantes da política de inclusão das pessoas com deficiência. Importante destacar que o Conselho Nacional de Educação dispõe uma diretriz, que é a resolução número 4 de 2009, e nessa diretriz, chamada Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado, estrutura esse atendimento no país, define esse atendimento no país. Ou seja, o que é o atendimento educacional especializado? O atendimento educacional especializado tem a função de organizar recursos e serviços de acessibilidade para promover o acesso ao currículo. Esse atendimento ele é previsto para todo estudante com deficiência matriculado no ensino comum que dele necessitar. Onde deve ser disponibilizado esse atendimento educacional especializado? Preferencialmente na própria escola de ensino comum, nas salas de recursos multifuncionais, realizada por professor de atendimento educacional especializado, que vai estar em articulação com os professores do ensino comum, com a gestão da escola, com a comunidade escolar, com a família. O atendimento educacional especializado
nesse período de transição da política, também dispõe o Conselho Nacional de Educação que esse atendimento educacional especializado pode ser ofertado em centros especializados ou em outra escola de ensino comum que tenha os recursos para o atendimento educacional especializado. Então, ele é preferencialmente na própria escola, e a escola que não dispõe desse atendimento pode fazê-lo em colaboração com outra escola ou com centro especializado. É muito importante porque a política estrutura, assim, um outro texto de orientação, outro texto educacional que orienta os sistemas de ensino, não mais sob o viés integracionista, aquele que dizia que algumas pessoas poderiam ir para o ensino comum e outras não. Fica então vedado a classificação de estudantes, permitindo que uns possam acessar a escola comum e outros não. Todos vão para a escola comum, mas o atendimento educacional especializado passa a ser, então, uma obrigatoriedade do poder público disponibilizar aos estudantes da rede pública na própria escola ou em outra escola. Mas como os municípios e os estados podem estruturar este atendimento? A política traz, nesse contexto, né, uma grande ação, uma importante ação para a transformação dos sistemas de ensino, para apoiar os estados e municípios nessa reestruturação sob a perspectiva inclusiva. O decreto 6571 de 2008, ele regulamentou no âmbito do Fundeb a chamada dupla matrícula. Vamos explicar exatamente o que constitui a chamada dupla matrícula. Os estudantes com deficiência que estão matriculados na escola comum, eles podem receber o financiamento do Fundeb em dobro para o atendimento, para que aconteça o atendimento educacional especializado. Esse estudante, ele está com um valor per capita no Fundeb, porque ele está com uma matrícula no ensino comum, e ele vai ter um outro valor per capita no Fundeb, porque ele tem uma matrícula no atendimento educacional especializado. Por isso nós chamamos este financiamento de duplo Fundeb. Foi uma conquista importante da educação especial na perspectiva inclusiva, o duplo financiamento, porque os recursos são necessários para transformar um sistema educacional inclusivo que um sistema educacional não inclusivo que não previa recursos para acessibilidade. As escolas públicas brasileiras demandam de adequação na sua estrutura física para acessibilidade, adequação nos seus equipamentos e recursos de serviços, né, de intérpretes, de libras, por exemplo, de materiais didáticos, de apoios específicos, precisa de professor de atendimento educacional especializado, formação de professores no ensino comum, um conjunto de transformações necessárias para as quais se faziam necessário recursos específicos para o financiamento dessas transformações. Então, uma conquista dessa política foi a mudança na política de financiamento, que anteriormente não previa inclusão, não previa recursos específicos para promover a acessibilidade na escola. E isso começa a ser transformado, então, com a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Além do duplo financiamento, nós tivemos, então, um conjunto de programas estruturados também. Nós vamos citar alguns desses programas aqui, porque todos eles são importantes para os nossos gestores, para os nossos legisladores, conhecer, compreender e entender como podem promover a expansão desses programas, o uso desses programas em benefício da educação inclusiva no seu território, no seu município, no seu bairro, na sua escola, né, os professores, a comunidade. Informar e conhecer esses programas, então, é muito importante para promover a inclusão. Inclusive, também apoiar a reivindicação pela expansão desses recursos de apoio para a educação inclusiva nos sistemas de ensino. Nós temos, então, um amplo programa, passou a ser estruturado no Brasil, um amplo programa de formação de professores. Nós temos formação de professores para o atendimento educacional especializado e a formação para todos os professores que podem buscar na sua formação continuada
fazer esses cursos de formação, porque a inclusão é um processo permanente, é um processo contínuo, faz parte da nossa formação como professores estar continuamente buscando conhecimentos, discutindo no âmbito da escola e dos demais espaços formativos como aprimorar a inclusão dos estudantes com deficiência. Então essa é uma demanda dos gestores, dos educadores, das famílias, da sociedade em geral, que expandiu muito no país e também requer ainda a sua continuidade, o seu aperfeiçoamento, a sua expansão. Programas também foram criados, programas de pesquisa em educação especial em parceria com a CAPES. Esses programas são fundamentais para a permanente formação dos professores, né, em âmbito de especialização, de pós-graduação, de cursos, né, em geral, recursos para as escolas, equipamento para as escolas, impressoras brailles, softwares para acessibilidade, computadores, mobiliários específicos. Esse conjunto de recursos, então, começou a chegar na escola. Num programa chamado Programa de Implantação de Sala de Recursos Multifuncionais. No período de 2003 a 2016, o país implantou 47 mil. O governo federal apoiou os estados e os municípios na implantação de 47 mil salas de recursos multifuncionais. Essas salas de recursos multifuncionais são espaços com mobiliários e equipamentos aonde pode ser acessado pelos estudantes com o professor do atendimento educacional especializado para as suas aulas específicas relativas aos recursos e às tecnologias assistivas que esses estudantes vão utilizar para o acesso pleno ao currículo. Esse atendimento educacional especializado, ele não deve coincidir com o horário do ensino comum, porque esse estudante ele vai estar com seus demais colegas na classe comum do ensino regular e esse espaço da sala de recursos multifuncionais é um espaço de apoio, é um espaço para que o estudante tenha, então, acesso, né, e possa usar alguns recursos de tecnologia assistiva, aprender o uso desses recursos e lá vai estar com seu professor num outro turno diferenciado do turno da sua escolarização no ensino comum. Então, o Programa Nacional de Sala de Recursos Multifuncionais. Também o Programa Escola Acessível. O Programa Escola Acessível é um programa que promove, que disponibiliza recursos para acessibilidade na escola. Outros equipamentos para sala de recursos, para aperfeiçoamento de materiais didáticos, para aquisição de materiais, mas principalmente para adequação arquitetônica dos prédios escolares. Esse é um programa importante porque ele permite que as escolas façam as adequações arquitetônicas necessárias. Além do programa de sala de recursos multifuncionais, do programa Escola Acessível, um programa importante é o programa BPC na Escola. O programa BPC na Escola é um programa que passou a fazer o acompanhamento das pessoas com deficiência de 0 a 18 anos beneficiárias do benefício da prestação continuada. Em 2007, este público, 70% deste público não frequentava a escola. Com a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva e com ações de apoio à inclusão escolar, de identificação de barreiras, os ministérios da saúde, dos direitos humanos, da educação, eles organizaram uma ampla campanha, uma chamada busca ativa para que esses estudantes viessem para a escola. Fizeram visitas domiciliares em todas as regiões do país, identificando quais eram as barreiras que impediam o acesso à escola. Estes ministérios, então, organizaram ações conjuntas para eliminar as barreiras e que este público, então, tivesse o seu direito à educação assegurado. O programa BPC na Escola é um programa, então, que favoreceu a inclusão escolar com ações intersetoriais para a eliminação das barreiras. Esse público frequenta majoritariamente a escola. Logo após esse programa, começa progressivamente a estar na escola e o seu monitoramento dessa presença na escola é feito anualmente. Além
desses programas citados, também programas no FNDE de produção de livros didáticos acessíveis, livros em braille, materiais em libras, em livros com recursos, né, digitais acessíveis, um conjunto de outras ações que vieram transformando a escola pública brasileira para garantir o pleno acesso de todos. E qual foi o resultado disso? Aí entramos então agora para falar um pouco sobre a expansão das matrículas. O resultado dessa política nacional é um resultado que nos demonstra hoje os dados do censo escolar. Nós tínhamos, em 1998, 44 mil matrículas de estudantes com deficiência na escola comum. O total de matrículas em 1998 era um pouco mais de 300 mil matrículas. E com essa política, com o conjunto de ações, com a legislação que passou a ser aperfeiçoada, assegurando o direito de todos, e com o conjunto de ações do poder público no âmbito municipal, estadual e federal, essas matrículas hoje atingem mais de 1,5 milhão de matrículas. Vejam que nós saímos de 1998 com 337 mil matrículas, atingimos em 2016 mais de 900 mil matrículas, 991 mil matrículas, e em 2022 nós chegamos a 1,5 milhão de matrículas. Destas matrículas, em 1998, apenas 44 mil estavam na escola comum, as demais estavam em ambientes segregados, em classes e escolas especiais, ou seja, espaços organizados só para pessoas com deficiência. E a política de inclusão, transpondo esse modelo da segregação de pessoas com deficiência, passa a investir na garantia do direito, a igualdade de condições de pleno acesso com as demais pessoas. E hoje, em 2022, nós temos 90% dessas matrículas na escola comum. É importante que os legisladores, os gestores públicos conheçam esses dados. Nós temos hoje no Brasil 150 mil matrículas ainda em ambientes segregados e 1,3 milhão matrículas em classes comuns do ensino regular. Por isso a importância de promover políticas públicas coerentes com o direito à educação estabelecido na Constituição Federal, coerentes com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, coerentes com a demanda da sociedade por inclusão e dos grupos sociais que almejam e reivindicam a efetivação dos seus direitos. Por fim, é importante destacar os desafios da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. São muitos desafios ainda a percorrer para a plena inclusão de todos os estudantes com deficiência no ensino comum. Um desses desafios é superar a própria segregação. Os espaços de ensino segregado eles serão superados na medida em que a implementação desse conjunto de políticas públicas se fizer presente em cada estado e em cada município. A superação do modelo segregativo, ela precisa ser feita não só porque a inclusão é um direito constitucional, mas também porque a transformação da escola não se faz sem a presença do aluno na escola. A chegada desse aluno na escola, é essa matrícula que faz com que as mudanças aconteçam, que a escola se organize, que o gestor público organize as condições para que se promovam as transformações nessa escola e os professores também, na interação com a família, com a pessoa com deficiência, com esse estudante, com o professor do atendimento educacional especializado, é nesse contexto que as práticas discriminatórias, práticas pedagógicas, não inclusivas, vão se transformar em práticas pedagógicas mais inclusivas. Então, o primeiro desafio é a própria inclusão de todos na escola comum. E um outro desafio é a organização dos apoios necessários para a participação plena e para a aprendizagem. Esses apoios devem ser disponibilizados nas escolas para que esses estudantes tenham oportunidades de aprendizagem. E esses apoios também devem ser coerentes com a meta de inclusão plena. Além desses dois desafios, que são desafios fundamentais e permanentes, contínuos nos sistemas de ensino,
é o terceiro desafio que eu coloco aqui para concluir essa nossa aula, é o desafio do não retrocesso. A política de inclusão é uma política que sofreu muitos ataques nos últimos anos. E nós precisamos ter consciência da necessidade da defesa dessa política. A política da educação inclusiva, publicada pelo Ministério da Educação em 2008, a partir de 2016, ela sofreu tentativas de retrocesso. Em 2016 foi criado um grupo de trabalho para alterar essa política, mas não era uma alteração no sentido de um aprimoramento, foi uma alteração no sentido da mudança dos seus pressupostos principais, que é o pressuposto da inclusão plena. Essa política, então, ela começou a ser alterada em 2016, teve um texto em 2018 e esse texto culminou na promulgação do famoso decreto 10.502 em 2020, quando o governo Bolsonaro publicou esse decreto retrocedendo em relação ao princípio de inclusão e estabelecendo fomento para escolas e classes especiais em um caminho contrário ao que está disposto na nossa Constituição, que é a educação inclusiva como um direito de todos. Então é importante que nos posicionemos a favor dessa política, em defesa dessa importante política que, como nós vimos, conseguiu uma importante conquista, que essa era sair de um patamar de 13% de inclusão e atingir hoje um patamar de 90% de inclusão. O Brasil hoje é um dos países que alcançou um índice surpreendente, né, de transformação, né, do acesso das pessoas com deficiência à educação e da promoção de recursos. Essa política brasileira, que já é uma referência internacional, é uma política que precisa ser defendida por todos nós para que ela, então, realmente atinja melhores condições de acesso, de participação e de aprendizagem para as pessoas com deficiência. E é importante que todos os nossos candidatos e candidatas tenham presente, né, estes princípios de inclusão, de não discriminação, de melhoria da qualidade do ensino nas suas atividades como legisladores, como gestores, que certamente vão todos aí alcançar muito sucesso nessa sua caminhada, inclusive durante um período de campanha, um período importante, onde estamos discutindo com as pessoas, discutindo direitos, discutindo as lutas, os movimentos, a organização das nossas propostas para defender no ano de 2024. Desejo a todos, né, o sucesso nessa caminhada.